Que episódio insano. Temos o reencontro de Sasha e Light, embora ela ainda não saiba que ele está tão próximo dela no momento. E claro, ele já está se preparando para a vingança contra a Elfa. Aprendemos mais sobre o país dos elfos, que é uma merda. E claro, os próximos inimigos, que são os Cavaleiros Brancos. Mas mais importante, muitas informações sobre humanos, mestres e até mesmo heróis. Além disso, é claro, até mesmo briga de subordinadas do Light está acontecendo. Então esse episódio foi muito bom, cheio de coisa incrível, e hoje eu vou falar sobre todas elas pra vocês. E se você não me conhece ainda, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. Agora temos Sasha em uma carruagem falando com uma empregada, comentando sobre como seu noivo, Mikhail, está lindo como sempre. Ela aqui está muito feliz, na sua vida está tudo dando certo. Ela vai se casar, foi adotada em uma família de nobres, e aqui ela e sua empregada estão falando sobre isso, até que a carruagem parou por conta de um humano escravo derrubando coisas na rua, apenas para então começar a apanhar do seu dono. E de novo vemos que os humanos são tratados como se fossem animais nesse mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, acha que esse humano está em más condições ou que isso é errado. Todos eles só conseguem pensar que os humanos não servem nem para fazer as coisas mais simples. E claro, isso aqui foi culpa dele, ele que é um humano inútil e deixou cair as coisas. Isso aqui para as outras raças já é normal, os humanos serem burros de carga para eles. E é quando, pela janela, Sasha vê um jovem garoto andando em um beco e imediatamente ela reconhece aquelas costas que ela nunca poderia esquecer. Por isso, ela sai correndo dali sem acreditar, pensando que é impossível, que tem que ser outra pessoa. Ela vai correndo enquanto nega com todas suas forças, querendo saber o que está acontecendo aqui, apenas para chegar em um beco sem saída e não ver ninguém. Mas ali tinha um bilhete para ela. Um bilhete assinado por Light, dizendo que ele está aguardando na torre. E isso faz ela gritar e cair no chão, afinal Light está vivo e ele vai arruinar tudo. Ela só conseguiu o que conseguiu por ter matado ele. Se ele estiver vivo, os altos escalões vão tomar tudo dela de novo. Ela vai ficar sem nada. E Light e Ellie apenas observam enquanto Sasha começa a desmoronar. E Ellie aqui está bem motivada em fazer a Sasha pagar por tudo que ela fez com Light. E com isso, a operação vingança contra a Sasha começa. Dali a gente passa para a sede dos Cavaleiros Brancos, que tanto foram falados no anime até agora, que agora serão alvos de Light pelas suas informações sobre mestres. E já de início vemos como os elfos são distorcidos, e provavelmente as outras raças também. A primeira cena deles é de dois elfos torturando um humano com uma brincadeira, usando ele de alvo para tiro ao alvo. Novamente, os humanos não são vistos nem como gado para eles são apenas insetos, brinquedos, coisas que trazem diversão ou, é claro, entretenimento. Já outro parece gostar de humanas, pelo menos de formas adultas, se é que você me entende. Aqui, esse pervertido traz notícias sobre o Kaito para a mesa, falando sobre como ele foi humilhado por humanos e agora está desaparecido. E claro, os superiores deles vão ter que limpar a bagunça, zombando daquele elfo. E já outro está incomodado pela atitude do pervertido, parecendo ser alguém mais justo, digamos assim. E de fato, daqueles ali, ele parece ser o menos pior, mas no final ele ainda é um elfo e é um otário, um lixo. E aqui ele está incomodado com as práticas antiprofissionais de seus colegas. E aqui os cavaleiros começam a ter uma mini discussão, afinal cada um deles é bem único e diferente um do outro e não se dão muito bem. Até que o capitão decide dar um basta, só liberando sua aura e deixando geral em choque. Até mesmo pássaros que estavam na proximidade morreram. Aqui ele coloca cada um deles no seu lugar. Dessa forma, o humano torturado explodiu sob a ordem do líder, enquanto a mulher humana foi embora por agora e os outros começaram a limpar a bagunça. E aqui nos é dito uma coisa bem interessante. A história diz que os elfos foram aqueles que incorporaram mais o sangue de mestres, tanto que é por isso que os Cavaleiros Brancos são compostos apenas por submestres. Então a raça élfica é aquela que tem mais submestres e mais sangue de mestres em suas veias. Por isso ele quer que o pervertido pare de ficar brincando com mulheres humanas, para não diluir o sangue. Segundo o capitão, o mundo não vê um mestre há milênios, ou seja, faz muito tempo desde que um mestre apareceu nesse mundo. Então não é para poluir o sangue que ele já tem, já que está ficando cada vez mais difícil carregar ele e ter mais submestres, então ele não quer diminuir o tanto que eles têm. Dito isso, agora o capitão está esperando pelas ordens de como limpar a bagunça que Kaito
fez, afinal anteriormente ele era um dos seus cavaleiros, então é responsabilidade deles. Pulando para a noite, Sasha acorda de repente com um barulho, e em uma floresta, fora do país dos elfos, do nada um círculo mágico gigante aparece, e com ele uma torre imensa. E quem criou essa torre foi Ellie, e agora o palco está montado. E Sasha, vendo isso da sua janela, só consegue pensar se é ali onde Light está. E então passamos para um elfo carregando crianças humanas, onde aqui ele é atacado por um dos Cerberus do abismo, e agora o país dos elfos está cheio de relatos e boatos sobre monstros aparecendo nas estradas e floresta. Assim, grande parte da distribuição que eles têm foram cortadas porque os mercadores não conseguem passar por ali, onde, obviamente, a especulação é que é por causa daquela torre. Ela apareceu e isso começou a acontecer, onde as forças da rainha já estão investigando, mas ainda existem recompensas boas por trazer informações. E Light também está aqui no país dos elfos, disfarçado como aventureiro, onde aqui temos dois elfos vindo dar em cima de Nemo, enquanto desprezavam Light e Gold como se não fossem nada. E claro, Nemo rejeita imediatamente o convite dos dois, e ela rejeita bem do jeito dela, sendo extremamente seca e grossa. E quando eles ficam bravinhos e partem pra cima deles, porque parece que é um traço da raça élfica ficar bravo e partir pra violência, Light então só invoca uma magia de raio no meio deles para mostrar a diferença de força, tanto que o elfo cai no chão em choque sem poder fazer nada, enquanto Light vira as costas e continua seu caminho. E então passamos de novo para a floresta. Agora um grupo de elfos está explorando, usando uma criança humana para liderar o caminho, sendo, é claro, os elfos como sempre rudes, agressivos e lixo. E o plano deles é que se algo der errado, ela vira isca e eles fogem. Logo, eles são atacados pelos Cerberus e são mortos brutalmente, em uma cena que é incrível. Isso aqui foi maravilhoso de assistir, meus amigos. Ver esses elfos sendo devorados pelo monstro, depois de passar um episódio inteiro vendo o quão suja é essa raça dos elfos, isso aqui foi muito satisfatório, limpou a alma. E a humana fica salva do monstro, que a ignora, e em seguida alguns punks chegam nela, e por mais assustadores que eles possam parecer, na verdade eles são bem gentis e gente boa, onde eles curam e cuidam dela. E na torre, a Wilkie e Ellie estão gerenciando as coisas, com a Wilkie cuidando dos monstros e dos punks, e Ellie de outras paradas relacionadas à própria torre. Basicamente, esse plano gira em torno das duas, onde aqui, Ellie, enquanto confirmava as coisas com a Wilkie e pensava nos planos, ponderaria se isso poderia ser um teste moral e de inteligência emocional, perguntando se ela deveria avisar a todos menos a Wilkie sobre isso. Porém, se isso realmente fosse um teste, isso seria contra os desejos do Light, então não seria interessante. E é quando a Wilkie diz para ela não ficar se preocupando à toa, mas Ellie rebate falando que elas são subordinadas leais a Light, e dessa forma elas devem compreender as intenções dele para servir ele melhor. Porém, a Wilkie diz que elas só precisam ser o que Light espera que elas sejam. Elas vivem e lutam por ele, adoram ele, reverenciam ele, amam ele, esperam por ele e ficam ao lado dele. Elas são suas espadas e escudos, morrendo e matando por ele. Tudo que elas precisam pensar é em como serem úteis para ele. Para a Wilkie, qualquer coisa além disso é irrelevante e profano. E ele pergunta se a Wilkie está contente de ser um bichinho de estimação, não entendendo isso. Mas a Wilkie também não entende o ponto de vista da Ellie. Só de ver Ellie tentando entender as intenções do seu deus faz ela querer matar Ellie ali no ato, com Ellie perguntando se a Wilkie acha que tem chances contra ela. E a Wilkie diz que elas podem facilmente descobrir sobre isso, e seria um bom caso de estudo para descobrir o que acontece quando duas pessoas do seu nível lutam uma contra a outra. E logo as duas liberam suas auras, até que um subordinado de a Wilkie a chama, tirando as duas do impasse, o que mostra alívio por parte da Ellie. Onde isso é bem legal. Embora as duas sejam fanáticas e leais por Light, elas são pessoas diferentes, pensam de formas diferentes e têm valores diferentes. Assim, as suas lealdades para com Light também são diferentes. Por causa disso, isso pode levar a disputas e desentendimentos entre elas, mesmo que as ordens deles sejam as mesmas. Isso lembra bastante, por exemplo, Overlord ou Tensura, onde os vários subordinados entram em conflito por causa das ordens do seu mestre, porque cada um deles é fanático pelo seu mestre de formas diferentes. Isso aqui eu acho bem legal. E vale a pena ressaltar que a Wilkie foi a segunda a ser invocada por Light nesse mundo. Então, em questão de tempo servido a Light, ela está acima de Ellie. Agora, em questão de quem ganharia, isso aqui é difícil, porque ambas são muito poderosas, extremamente fortes em suas áreas. Mas a Ellie pareceu aliviada quando a situação acabou, enquanto a Wilkie ficou perfeitamente tranquila. Então, talvez isso nos dê uma indicação de quem venceria. Dito isso, aqui descobrimos que as crianças humanas que nós vimos sendo salvas estão em um pequeno vilarejo sob os cuidados dos punks, no caso das forças do abismo. E todas
todas elas parecem estar bem e saudáveis. Agora, naquela noite, ou em outra noite, Sasha está em seu quarto se perguntando o que fazer. Os monstros que apareceram ao redor da torre são de nível 1000 ou mais, ou seja, extremamente poderosos, e ela não pode chegar perto deles sozinha. Porém, se ela pedir ajuda para os Cavaleiros Brancos, eles vão descobrir que Light ainda está vivo, e logo ela vai perder tudo que ela tem. Ela quer achar uma forma de entrar naquela torre e colocar um prego no caixão do moleque. E essa mina é burra? Digamos que ela pense que Light está vivo. O cara sobreviveu ao abismo e saiu de lá. Criou uma torre gigantesca e perigosa, misteriosa, do nada do dia pra noite no país dos elfos. Ao redor dessa torre tem monstros de nível acima de 1000, mas ela acha que se ela entrar na torre, ela vai achar o Light e matar ele assim, fácil assim. Essa mina tá pirada das ideias? É sério, parece que todo inimigo do Light nesse anime tem QI negativo, mano. Ele simplesmente parece jogar toda a lógica pela janela, porque não faz sentido a linha de pensamento dela. E além disso, ela parece estar bem nervosa também. Agora, em outro dia, temos uma reunião no Castelo Real, com o chanceler do reino querendo despachar os Cavaleiros Brancos para a torre, para investigarem e, claro, lidarem com a situação. Mas o capitão recusa, falando que eles não têm quaisquer informações ou inteligência. Então, eles não devem mover a força mais forte do reino. E a rainha está do lado do capitão aqui, mandando que ofereça mais dinheiro como recompensa para quem trouxer informações sobre a torre, para que depois de ter informações, eles mandem os cavaleiros. Onde nessa cena nós vemos o conflito entre os dois elfos, que mostra que eles não se dão bem. E mais tarde, no quarto da rainha, descobrimos que o capitão é filho dela, e ela fala que ela nunca quer colocar o seu querido em perigo. Aqui a rainha sugere que essa torre possa ser algo equivalente a um Lorde Demônio, embora ela esteja confiante de que, com a junção das 8 raças, eles possam derrotar um Rei Demônio de novo, porque no passado já houve um. Mas o problema é, um Lorde Demônio significa outra coisa também, um herói nascendo. E os heróis só nascem da raça humana. E a rainha espera que eles possam fazer a raça humana ser extinta antes que isso aconteça, mesmo que outras raças sejam contra isso. A rainha acha que tem grande chance de que um herói também possa ser um mestre, e nesse caso seria ou os ganhar para o seu lado ou os matar, porque de novo os países parecem ter um controle muito severo sobre possíveis mestres. Eles realmente pensam que um mestre pode fazer o mundo acabar. Para eles, humanos são pestes que só trazem desastres para esse mundo e que não têm direito de estarem vivos. E isso aqui nos revelou muita coisa. Primeiramente, a raça humana nesse mundo é de fato especial. Não sabemos como, mas ela é. Já sabíamos que, pelo que parece, mestres são humanos, e por isso as outras raças botam os humanos sob seus controles, acabam com eles, desprezam eles, maltratam eles e os tratam desse jeito. Mas agora até mesmo a existência de heróis acontece apenas na raça humana. Além do fato que a rainha comentou que heróis podem ser mestres. Então os humanos são claramente especiais nesse mundo por algum motivo. No geral, a maior parte da raça é fraca. Eles têm um limite de nível 100 ou 150. Todos eles são muito fracos. Mas eles são a única raça que vimos até agora ter pessoas super poderosas como heróis e mestres. Isso traz ainda mais dúvidas do porquê os humanos são especiais. As coisas estão finalmente ficando interessantes. Dito isso, agora em outro dia, no lugar onde os aventureiros se reúnem, Sasha trombaria com o grupo do Light, reconhecendo as costas dele e indo direto até ele, mandando que Light tire sua máscara para verificar seu rosto, mesmo que ele tenha falado que ele usa máscara para cobrir queimaduras que desfiguraram ele, onde ela dá um tapão em Light para tirar sua máscara à força. Afinal, sendo uma elfa, como sempre, a única resposta deles é violência pura. Eles não aceitam ser questionados, e se eles ficam irritados, eles batem. Mas com isso o episódio acaba, sem sabermos se ela viu o rosto do Light ou se ele realmente fez alguma coisa com seu rosto. Mas o que vocês acharam do episódio, meus amigos? Gostaram? Não gostaram? Eu achei bem legal mesmo, com todas as informações, conflitos, plot acontecendo. Esse episódio foi muito bom. E agora eu tô bem animado para o próximo, porque no próximo episódio o bicho vai começar a pegar. Mas o que vocês pensam sobre? Comentei que eu quero saber as suas opiniões. Agora, tão boas quanto as subordinadas de Light são os de Rufus em Ascendo Last Boss, e nesse vídeo eu comento sobre todos eles pra vocês. Então assiste aí que tá bem da hora. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.